Oi a todas e a todos. Eu sou o Luiz. Enfim, trabalho como escritor em diversas agente cultural, sou cineasta também, sou historiador, pesquisador na linha da educação, sou educador. Então, trabalho em várias frentes, mas na área da cultura. Mas hoje esse tema que eu queria trabalhar com vocês nessa fala, nessa palestra, é a respeito da literatura, né? Mais especificamente sobre a literatura infantil, que é a área que eu tenho desenvolvido alguns trabalhos nos últimos anos, né, de escrita de livros, pesquisa, e focado num ponto, né, num tema, né, que eu chamo de temas supremos, né, que são temáticas supremas dentro do universo da literatura infantil, né? Então minha fala vai ser nesse sentido, né, sobre a escrita, né, processo de escrita e também processo para apresentar, né, autores, e estimular a leitura, né, de alguns livros clássicos e também contemporâneos que tratam desse universo, né, são da literatura infantil e que tratam desses temas supremos, né? Mas o que eu estou falando de temas supremos, né? São temas que toda criança, todo ser humano, né, passa na vida, né, independente de qual cultura, qual sociedade que você está localizado. A gente necessariamente passa por essas situações e por essas questões e problemáticas na vida. Por isso que eu chamo de temas supremos. E são questões existencialistas, né, existenciais, profundas, né, que todo ser humano passa e na criança também passa. E é interessante que a literatura infantil trabalha com essas questões, né, com essas questões existenciais, com essas questões que muitas vezes são tabu, né, na sociedade, né, ou trabalhadas de forma rasa, né, e a criança acaba não discutindo profundamente essas questões. E a criança é totalmente capaz, né, de refletir sobre isso, de pensar sobre isso desde sempre, né? Muitas vezes mais criativo e mais profundo e mais inusitado do que o próprio adulto, né? E isso é trabalhado muito na literatura infantil, né? Esses temas profundos, né, existenciais e que a criança tem que discutir, no meu entendimento, né? Tem que se discutir com a criança, não afastar ela dessas temáticas, tentar privar ela de alguns assuntos, né, para protegê-la, né? E isso, na verdade, faz com que a criança não trabalhe aquilo dentro dela, né? E deixe de trabalhar um lado de sensibilidade bem importante, né, do desenvolvimento emocional da criança e de personalidade. Então, o tema da nossa fala e palestra é sobre esse ponto, né, a literatura infantil a partir dos temas supremos, né, trazendo análise, reflexões sobre obras literárias clássicas e contemporâneas, algumas que trazem essa temática. É fundamental que as crianças tenham acesso a essas histórias com temáticas que abordem profundidades existenciais, para que as crianças e jovens saiam de um entorpecimento de suas sensibilidades, que muitas vezes está ligado com o excesso de consumo de produto de massa, né? Esse contato muito midiático, né? E a mídia de massa que acaba entorpecendo algumas temáticas e deixando de trabalhar muitas questões de emocionais e sensíveis da criança. Então é fundamental a gente trazer obras
literárias que tem essa profundidade, tem essa potência, né, de, de fortalecer, né, essas discussões. Então é isso que eu queria falar, né, nessa palestra de hoje, nossa fala, para estimular escritores também, né, os escritores que trabalham nessa linha da escrita da literatura infantil, dar algumas ideias. A minha fala vai talvez tem esse papel de dar ideias e fazer com que a criatividade de vocês seja alimentada, e também para os pais e educadores conhecerem, né, essas obras para serem usadas como recurso didático, ou para que seja apresentada para os seus filhos, para as crianças que você conhece, que vocês convivem, terem contato com isso, com essas questões. Importante colocar, né, que essa fala está dentro do edital, né, de cultura aqui da cidade de Ilhabela, do Fundo Emergencial de Cultura. Eu estou fazendo esse vídeo específico para esse edital, para contribuir com a cultura de Ilhabela, e nesse momento de compartilhamento, né, de saberes, de arte e cultura que a gente está se propondo a fazer aqui na cidade, entre os artistas da cidade, por causa da situação de pandemia, por causa do coronavírus, né, do isolamento físico que a gente está sendo forçado a se ficar para a gente se proteger. Então é muito importante a gente estar nesse cuidado que a gente está tendo com todos nós, né, de ficar em casa, de usar a máscara quando sai de casa, de higienizar os alimentos quando chega em casa, limpar as mãos, né? É muito importante todo esse movimento, porque é um movimento de cuidado consigo mesmo e com os familiares e amigos, mas também é um cuidado com todos, né? E fazer esse movimento de a gente espalhar vídeos e cultura e conversas sobre arte, esse festival de cultura que esse edital propicia, é cuidar também da gente mesmo, né? Cuidar da nossa saúde emocional e psíquica, e a gente fazer essa troca cultural mesmo com as formas como a gente está encontrando, né? E uma coisa que o edital lembra também é a gente estimular as doações para o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Ilhabela, né? Isso é fundamental também para a gente fazer as doações, né, para que também entre nesse universo aí do cuidado com o outro, né? Então tem muitas pessoas que querem fazer isolamento, mas não tem meios materiais para realizar. Então essas doações são importantes também. Vamos todo mundo focar nesse momento de colaboração mútua, né? Eu queria começar falando sobre a abordagem, né, de duas autoras, né, duas autoras que trabalham no nível mais conceitual, de reflexão sobre a abordagem de sentimentos e temas profundos junto à literatura infantil, né, que eu tenho que vou citar duas como exemplo de paradoxo, né, dessa visão, de uma visão mais conservadora da compreensão desse tema, né, uma visão mais progressista, vamos dizer assim, né, de como que pode ser pensado a trabalhar essas temáticas com a criança. Primeiro é do livro que vocês estão vendo aí, a capa que eu trago, que é a Ofélia Boyson Cardoso, né, o livro chama Fantasia, Violência e Medo na Literatura Infantil. Esse livro ele trabalha num nível mais de análise psicológica, né, do universo da literatura, e fala bastante dos contos de fada, né, analisando o efeito que os contos de fada têm na psique da criança, na psicologia da criança. Lendo esse texto, né, esse trabalho,
eu fiquei surpreendido, né, com as visões dela, mas no sentido de crítico, né, surpreendido criticamente pelas posições que a autora tem, que é o contraponto, né, totalmente, eu vejo assim como um paradoxo, assim, né, como um contraponto à visão que a Fanny Abramovich tem, né, no seu livro Literatura Infantil, Gostosuras e Bobices, que vocês estão vendo aí a capa também. Então são que eu acho uma visão mais próxima daquilo que eu compreendo da importância dessas temáticas, né, que é nessa visão que eu estou chamando aqui de mais progressista, né, da apresentação dessas temáticas supremas para a criança. Então, colocando aqui um trecho, né, do livro da Ofélia Boyson Cardoso, né, ela cita, então eu cito aqui um trecho do livro dela. A literatura infantil está saturada de violência. Até aproximadamente 10 anos atrás, era difícil encontrar uma história em que não figurasse um vilão, um criminoso feroz e sem piedade. A ele eram atribuídos todos os crimes. Havia sempre uma vítima que era torturada e por fim glorificada, enquanto o criminoso pagava com a vida ou submetido a torturas os seus crimes. Abundavam também os contos fantásticos em que os personagens eram seres sobrenaturais, nauseabundos, horripilantes e malfazejos. De certo tempo para cá, nota-se um expurgo discreto desse tipo de literatura infantil. Expurgo, né? Vão aparecendo produções mais sadias e limpas que põem em relevo o que de bom e admirável existe na natureza humana. Então aqui a autora ela tem uma visão do que é correto, né, apresentar para a criança, né, porque tem uma crítica do efeito psicológico que essas temáticas trabalhadas de forma, ela cita aqui a questão do vilão, do criminoso, das torturas, né, dos crimes, de personagens fantásticos e sobrenaturais, isso causaria um impacto, né, na criança negativo na sua psicologia e ela ficaria traumatizada com isso, enfim. E nesse momento, né, de fragilidade da criança, ela entrando em contato com essas histórias que tratam desses temas, né, ela cresceria com essa visão violenta de mundo, enfim, e com essa visão deturpada da realidade, né, e ela defende então essa limpeza, né, esses livros que vêm de formas mais sadias e limpas, né, que ela cita aqui, esses dois termos que ela usa, sadias e limpas, e que põe em relevo, né, o que há de bom e admirável na natureza humana, né, enfim. Então, para ela faz esse discurso no livro inteiro, né, essa defesa de abordar temáticas que sejam boas e admiráveis da natureza humana para ser apresentado para a criança e ver como problema as discussões de temas como criminalidade, como sofrimento, enfim, e personagens que sobrenaturais, malfazejos, que ela cita aqui, né? Ela vê como problemática isso e que deve se procurar expurgar isso da literatura infantil, né? Para a defesa da psicologia da criança. Citando um caso aqui, ela cita, né? Vou citar mais uma parte aqui. Essa autora então cita no seu texto uma reflexão, né, de psicológica, né, de uma passagem de um adolescente que está ali com um adolescente neurótico e que esse adolescente falando sobre suas memórias, né, de criança, ele lembra de quando que ele ouviu a história do Pinóquio. E essa autora ela faz uma relação da neurose dele atual com os livros infantis que ele lidava, né, fazendo uma crítica a
a esses livros, né? O impacto que esses livros podem causar na cabeça de uma criança. Então ela cita aqui, né, que esse adolescente estava falando para ela. Uma outra lembrança por ele reconstituída, né, por esse adolescente neurótico, refere-se à história do Pinóquio, que esse adolescente ouvira da boca de uma tia solteirona e recalcada que também morava com a família. Bom, ela fala que é uma tia solteirona e recalcada que contou essa história para essa criança, enfim. Aqui tem uns preconceitos, né, de tia solteirona e recalcada, né, colocada dessa maneira, uma mulher solteira, né, enfim. Mas enfim, vamos passar por essa questão, né? Não vamos tratar desse preconceito da autora. Bom, ela fala que essa criança ouviu essa história do Pinóquio. Quando essa tia relatou a passagem que o peixe gigantesco engole Gepeto, pai de Pinóquio, né, o menino foi tomado de pânico. Levou a mão aos ouvidos e disse que não queria ouvir mais. A tia, no entanto, disse-lhe que isso era tolice, fê-lo sentar-se ao seu lado para ouvir a história até o fim. E um dos temores desse adolescente era ser asfixiado. Sofria de claustrofobia, embora não se possa responsabilizar as histórias que ouviu por sua neurose, essas devem ter desempenhado nele papel importante. Então é essa a leitura, né, desse livro, né, é nesse caminho que segue a reflexão dessa autora, né, que uma obra clássica como Pinóquio, ela causa um impacto negativo na psicologia da criança e deveria ser expurgada, né? O Pinóquio então seria uma espécie de uma literatura ruim para ela, né? Que deveria ser revista, que deveria ser não é sadia, né, para a criança. Então ela cita aqui, por último, vou citar a última citação desse livro, né, para vocês entenderem a linha de raciocínio dela. Acredito que se impõe uma cuidadosa revisão dessa espécie de literatura, desde que se pretende educar em moldes sadios, orientando o homem para a espontaneidade, a pesquisa e a criação. Contos e lendas bem selecionados podem ainda concorrer para o restabelecimento de vínculos com o passado, através da recuperação dos tesouros que o pensamento antigo produziu. Ao invés de começar a história por Era uma vez um monstro que espalhava o terror, pode-se iniciá-la por Era uma vez um homem forte, generoso e bom, e em torno de sua personalidade compor o enredo. O mundo de hoje está cheio de toda espécie de monstros que não temos ainda recursos para eliminar, como o câncer, as guerras e as neuroses. Por que criar outros para a infância, introduzindo-os covarde e insidiosamente em seu coração? Então essa é uma visão que eu estou chamando aqui de visão conservadora, né, da Ofélia Boyson Cardoso, né, que sugere retirar, né, o contato da criança com a temática do monstro, né, por exemplo, que ela cita aqui nesse ponto, né. Começar a história como Era uma vez um monstro que espalhava o terror, ela prefere que seja Era uma vez um homem forte, generoso e bom, né. Então é uma limpeza, uma purificação das temáticas mais complexas e problemáticas e que trazem questões do nível da sombra da criança, do nível profundo da criança, e que isso seria um dos fatores de neurose, né, nos adultos, nos jovens, né, na sociedade. Esse é um ponto, né, da visão dela, da autora. Eu queria então contrapor, né, essa visão com uma outra reflexão de uma outra autora que eu citei para vocês, que é a Fanny Abramovich, no seu livro Gostosuras e Bobices, né? Esse livro da Fanny não é uma análise no viés psicológico, um tratado psicológico, como é o texto
da Ofélia Boyson. É um texto mais aberto, mais lírico, né? Mais poético, e citando e analisando brevemente assim, várias obras da literatura, tanto do contos de fadas clássico, né? Também, mas também da literatura brasileira, né? Literatura mundial e brasileira também. Tem bastante análise de bastante livros infantis brasileiros. É um livro muito legal, saboroso de ler. Ela escreve como se fosse contando uma história, narrando, assim. Tem um tom coloquial muito interessante o livro. Vou citar um trecho então da obra dela para a gente sentir esse contraponto com a obra da Ofélia. Esses contos de fadas nos falam de traições, de temores, de juramentos, de sentimentos de perda, de infidelidades, de carências, de abandonos, de esquecimentos. De que às vezes os irmãos, os familiares próximos são maus, perversos, injustos, vingativos. E que a ajuda pode chegar através de desconhecidos, raposas, rãs, velhos, fadas, doentes. De desafios terríveis que têm que ser enfrentados. Remover montanhas, encarar ogros, trabalhar como escravos, de prisões de amor. Falam de tristeza, de desconfortos, de revelações de sexualidade. Nos falam da vida e da morte, de ciclos que se iniciam e que se fecham. Nos falam da dificuldade de ser criança ou jovem, de como é preciso provar nossa capacidade a cada instante, de como temos que nos afirmar como pessoa, o que só acontecerá quando nossa própria identidade tiver sido alcançada, após um longo período de buscas, de sofrimentos, de rejeições, e de como todas essas turbulências internas, que fazem parte da condição humana, também podem ser compreendidas ou resolvidas através do encantamento, da magia, da presença do maravilhoso. Falam de pessoas e de suas buscas de felicidade. Acho que o ponto importante aqui dessa frase toda, né, que é bem legal, essa parte, né, de como todas essas turbulências internas que fazem parte da condição humana também podem ser compreendidas ou resolvidas através do encantamento, da magia, da presença do maravilhoso. Então a Fanny Abramovich, ela leva para um outro lugar essas temáticas, esses temas supremos, né, que eu cito, né, que ela coloca como vários desses temas aqui, né, no primeiro parágrafo, citando sentimentos de perda, infidelidade, carência, abandono, esquecimento, enfim, morte, vida, né, amor, sexualidade, são temas que todas as crianças passam e passarão. É parte da condição humana, né? Não é uma visão de corte, né? e limpeza e purificação da literatura que Abramovich está citando aqui, como a Boyson cita, né? Ela inclusive faz um elogio a importância dessas temáticas estarem nesse livro, né? Esses livros. Claro que trabalhado de uma maneira poética e uma linguagem não agressiva, né, para a criança. Então é muito importante que a gente discuta o porquê que algumas obras clássicas, né, trazem temas que para a gente pode parecer pesado, mas que para a criança às vezes é importante, né, trabalhar aquela questão, né. Então é isso, esse é o problema também de várias adaptações, né, que são feitas à torta direito, né, dos contos clássicos, né. Então pra gente, é um ponto para a gente pensar, né, para a gente refletir de como que os contos clássicos são tolhidos, né, em favor de uma defesa da criança, sendo que aquele elemento, aquele item ali que a gente considera perigoso para chegar na criança, às vezes é o que vai transformar e fazer a criança refletir sobre um ponto importante da condição humana. Bom, outro ponto então que eu queria trazer para vocês é isso dos temas, né, que toda criança passa,
né? Como que funciona esse processo, né? Será que realmente é assim, né, no campo da condição humana, da psicologia, que todo ser humano, toda criança, ela tem os mesmos níveis de sentimento, não os mesmos, mas elas passam pelos mesmos processos, elas têm coisas em comum de sentimentos, né? Ou seja, o sentimento humano, ele tem conexões, né? Ele tem coisas em comum, né? Onde todo ser humano passa. E muito interessante isso, né? Que pensar que a gente, todos nós, né? Dentro de cada uma das diferenças nós, enquanto humanidade, todos nós temos coisas em comum, né? Sentimentos em comum, situações existenciais em comum. É muito interessante a gente pensar nisso. E esses temas existenciais, por que existem? Né? Por que existem coisas em comum a gente? Né? Por que todo ser humano sente medo, por exemplo? Né? Por que todo ser humano sente angústia? Né? Onde que fica localizado isso no campo, no corpo humano, né? No sentimento humano? Onde que está localizado? Está localizado no sentimento? Está localizado na mente? Né? Por que a gente tem esses padrões de sentimento, né? De situações, né? É engraçado a gente perceber isso, né? A gente entra numa sala, por exemplo, a gente entra numa sala de cinema, a gente está sentado numa sala de cinema assistindo um filme lá do Chaplin, por exemplo, de comédia, né? E aí a gente, cada um vem de um lugar, né? Cada sujeito vem de um lugar, cada indivíduo que está sentado naquela sala de cinema vem de um lugar. Eu tenho o meu passado, o meu presente e o meu futuro, né? Eu venho de um lugar, vivi o dia de um jeito, né? Todo de um jeito, e no meu presente eu estou sentindo uma coisa própria, individual, e estou projetando, né? Tem meu futuro diferente também, estou projetando o que eu vou fazer depois, né? Daqui, né? Enfim, eu sou um sujeito que tem a minha concepção de passado, presente e futuro completamente diferente do sujeito que está do meu lado e de todas as 100 pessoas que estão naquela sala de cinema. Cada um tem o seu presente, passado e futuro, né, próprio, individual, né? Mas mesmo assim, sendo com essa diferença toda, de cada um com a sua individualidade, seu presente, passado e futuro próprio, mesmo assim, todos os 100 ou 99 pessoas, né, dentro da sala de cinema, quando chega aquela cena específica ali, de comédia do Chaplin ali, todos dão risada. Ou todos ficam emocionados, choram, né, naquela cena específica do filme. Ou seja, há uma comunhão de sentimentos, né, específica naquele momento, né? E como que 100 pessoas diferentes são capazes, ou 99, né, são capazes de sentir coisas parecidas ou quase iguais, né? Sendo que são pessoas completamente individuais, né? Que fenômeno é esse que faz com que as pessoas sintam coisas parecidas? E por que todos as 100 pessoas diferentes, elas são capazes de sentir aquele sentimento igual, né? De alegria, de tristeza, ou seja, por mais que a gente seja diferente, múltiplo, né, diverso, a gente tem coisas que nos unem enquanto humanidade, ou seja, é isso que a gente pode chamar de condição humana, né? E como que funciona isso, né? É algo completamente complexo, não é o tema dessa palestra, mas é uma das coisas importantes, né, para a gente refletir, pensar, né? Esse lado mais filosófico mesmo dessa temática. Se a gente está falando de temas supremos, né, na literatura, a gente analisar assim, puxa, eu quero trabalhar na literatura as questões universais, né, que as crianças, todas as crianças passam na vida, né? São temas profundos, né? Como que funciona isso, né? Por que
que que existe essa unidade dentro da multiplicidade que nós somos, né? Então, hoje a arte ela está bastante, né, não só a arte, mas o discurso, né, das lutas sociais, da, e da arte, ela está muito vinculado com a busca da pesquisa individual, né? Tanto no sentido da individualidade burguesa, né, da individualização, né, do individualismo burguês, mas também agora está muito voltado também para a pesquisa das minorias, né, e pelo discurso da multiplicidade, da diferença, pela valorização das minorias e valorização da diversidade, né, e das questões sociais, né, das minorias e da diversidade social, né, assim, de gênero, né, de culturas, enfim. Essa multiplicidade está sendo fortalecida, esse discurso da multiplicidade pela valorização do diverso, ele está sendo fortalecido no mundo contemporâneo, né? É importante que seja assim, né, para a gente ter a defesa das minorias, né, para a gente alertar a todos que nós somos múltiplos e somos diversos, né, e que muitas vezes o diverso é colocado como menor, como é oprimido, né, em favor de um modelo só, um padrão só de ser humano, né, de comportamento, né, e de forma de enxergar o mundo, enfim. Então é importante esse discurso da multiplicidade. Só que ao mesmo tempo essa supervalorização do discurso da multiplicidade acaba enfraquecendo esse outro lado, né, que é a pesquisa daquilo que nos tem como único, né? Será que e quais são esses elementos universais, né, que nos mantêm como únicos, né? Então é isso, a gente tem que fazer um elogio à diversidade, à multiplicidade e escrever sobre essas questões da diversidade, mas também lembrar que os temas de existenciais eles passam por todos nós, né? Então, por mais diversos que nós somos, a gente também tem questões que nos unem, né? Então, obras como essa que eu vou colocar aqui, ele está dentro dessa visão, né, que eu citei do elogio à diversidade, que eu vejo muitas obras nesse viés hoje em dia, né, de criação da literatura infantil nesse viés, né, com essa pegada, né, com esse entendimento, né, com esse tema, né, esse núcleo de criação, né, de elogio à multiplicidade. O livro se chama Uma Menina e as Diferenças, de Maria de Lourdes Stamato de Camillis, né? Então aqui a primeira página. Ela está numa escada, ela observa as diferenças das pessoas, né? E aquelas duas mulheres que vinham logo atrás, cabelo curto e claro, sobrancelhas largas, olhos da mesma cor, nariz pequeno. Olhou bem para uma e para a outra, mas as bocas não eram iguais. Uma era maior do que a outra e também os lábios eram mais grossos. Os dois narizes eram pequenos, mas um era para baixo e o outro era arrebitado. Ficou pensativo e depois saiu correndo para chamar sua prima. Foi com ela até o quarto e as duas juntas se olharam no espelho e ficaram comparando seus olhos, as bocas e até o tamanho das narinas. Foi aí que ela descobriu, é claro que todas as pessoas têm olhos, nariz e boca, mas cada um tem um tamanho, uma forma, uma cor, só mais grossos ou mais finos, para cima ou para baixo, mais abertos ou mais fechados, e isso foi só o começo. Quando começou a desenhar, descobriu que essas diferenças eram muito importantes. Elas faziam, por exemplo, o desenho do rosto da Helena mostrar a Helena e não outra amiguinha, e que as pessoas tinham tudo isso, porém cada uma era bem diferente da outra. E assim ela começou a observar os detalhes do rosto das pessoas, o jeito como elas andam, como falam,
os mil verdes das plantas, as formas das nuvens, as cores do céu. E foi percebendo que as diferenças existem em tudo, em todos, e que essa descoberta não acaba nunca e faz com que você seja você e eu seja eu, né? Então essa conclusão assim de que o que faz eu ser eu, né, e você ser você é justamente as nossas diferenças, né? Sim, claro, né? A gente tem que, como eu já falei, né? Esse elogio à diferença, essa valorização da diferença é fundamental, né? Nas lutas das minorias atuais, né? Só que o que me faz eu e o que me faz ela, né, o outro, né, também é essa unidade, né? É o fato de eu sentir medo, assim como você, né? Também isso sou eu, né? Isso é o meu eu profundo, né? Também faz parte do meu eu profundo, para onde eu conhecerei o mundo, né? Então tem esse contraponto, né? Tem um contraponto do elogio extremo à multiplicidade, né? Que elimina quem nós somos, né? Quem a criança é no nível da unidade, da condição humana, né? Só fica no discurso da multiplicidade. Mas também tem um outro discurso que surge, né? Está surgindo hoje em dia, que é um discurso mais enrijecido e que acaba apresentando essa unidade de uma maneira mais dura, né? E isso traz algumas problemáticas, como eu vou citar aqui para vocês. Bom, então aí vocês estão vendo trechos, né, do filme, né, da animação voltado para crianças e, né, adolescentes, para o público infantil e infanto-juvenil, chama Divertidamente, né, de produção da Disney. Nessa história é como se houvesse como se a criança tivesse alguns personagens, né, alguns seres dentro da cabeça, da mente dela, né, que controlariam, né, a emoção, sua emoção. Colocando alguns personagens, né, separando alguns personagens por graus de emoção diferente, né? Aí a gente tem o personagem da alegria, né, que é essa fadinha mais feliz, de cabelo azul. A gente tem o personagem da raiva, né, que é esse vermelho, do medo, que é essa azul, enfim. Tem o personagem verde e o personagem roxo também. Então cada um representa um sentimento, um personagem, cada um representa uma cor, representaria esse sentimento também. Isso também aparece na obra Quando Me Sinto, né, que é uma coleção, na verdade, uma coleção de livros escritos pelo James Smith, né, que ele segue o mesmo padrão de cores, o mesmo padrão separa as obras, né, por sentimentos da criança. Então aqui temos o feliz, a raiva, o triste e o medo, né? Também tem essa separação, né, por cor, por histórias. É o mesmo personagem, mas cada livro, né, dessa caixa aí que ele formou, são 4 livros e que ele colocou numa caixa, e que esses 4 livros trabalham uma temática de um sentimento. Então a raiva seria vermelho e teria essa expressão no rosto, né? O feliz seria amarelo, a tristeza seria azul, né? E o medo esse roxo, né? Com essas expressões. E cada um desses livros trabalham esse tema, né? Com essa paleta de cores, com essas expressões, né? Aqui é o livro da tristeza que eu estou mostrando para vocês, né? Quando não posso brincar, é o pior castigo. Quando eu brigo com meu amigo, é quando ele fica triste, né? Quando não posso brincar, quando eu brigo com meu amigo, quando levo bronca, quando algo não dá certo, quando meu corpo dói, quando querem que eu tire 10 em tudo.
quando fico sozinho, quando perco alguém que amo. Guerras, bombas e pessoas do mal me deixam triste. Crianças na rua. Mas tem tristezas que têm sua beleza. Também aprendemos com as tristezas. Não preciso esconder minhas tristezas, né? Então não tem problema algum sentir-se triste, né? Então essa coleção, né, desse autor, né, o James Smith, ele tem essa intenção, né, com esse foco, né, de uma educação emocional. Assim, tem uma importância essas obras, né, para apresentar para as crianças, das crianças reconhecerem, né, esse sentimento que todos nós passamos, né, de dar nome a alguns determinados sentimentos, né, universais, vamos dizer assim. Mas é engraçado como tanto Divertidamente quanto eles mantêm o mesmo padrão de expressão, né, e de cor, de paleta de cores. De onde vem isso, né, de que a raiva tem essa cara, tem essa cor, né, o medo tem essa cor, a tristeza é azul, enfim. Essas duas, a base dessas obras do James Smith como do Divertidamente é de uma filosofia específica, né, do Paul Ekman, né? Paul Ekman é um psicólogo americano que escreveu o livro que eu estou mostrando aí a capa para vocês, A Linguagem das Emoções, né? Onde ele fez uma pesquisa, né, sobre que haveria padrões de emoção na humanidade, independente de qual cultura que você faz parte. Ele fez um estudo na expressão dos povos originários, né, os aborígenes de Papua Nova Guiné, e comparou com as expressões nossas, né, dos indivíduos mais urbanos, enfim, e fez uma comparação de quais músculos são ativados do nosso rosto, né, a partir da expressão emocional, e compreendeu, né, fez um estudo que existe padrões de repetição nesse display facial, né, nossa expressão facial, né, então existiriam padrões de sentimento, né, universais. São 7 grandes expressões, né, contando com a expressão neutra também, né, que passa pela a expressão alegria, raiva, tristeza, desprezo, surpresa, aversão e medo, né, seriam essas 7 emoções básicas que todo ser humano expressaria. Então aí a gente tem uma discussão da universalidade dos sentimentos, né, isso que eu estou querendo dizer. O Paul Ekman, ele organizou uma plataforma, um site legal, assim, bem bonito, o site dele, que chama Atlas das Emoções, né? É uma plataforma interativa que você entra nessa plataforma e você encontra ali definições do que são esses 5 sentimentos centrais, que tirando o neutro, né, enfim, ele define como a base 5 sentimentos, na verdade, aqui nesse Atlas das Emoções. É interessante notar que nesse Atlas das Emoções ele propõe algumas cores, né, para esses sentimentos, né? Então a tristeza tem a cor azul, a raiva tem o vermelho, a alegria tem o amarelo, né, e o medo tem o roxo, ou seja, é o mesmo padrão de cores tanto dos personagens do Divertidamente quanto do livro, da coleção de livros do James Smith. E aí a gente percebe que o estudo base do James Smith e do Divertidamente é a filosofia, né, a psicologia desenvolvida pelo Paul Ekman, né, a psicologia desse ato das emoções, né, dessa pesquisa dessas expressões. Então é interessante isso, são livros, são obras
artísticas, tanto Divertidamente quanto o Jimmy Smith, são obras importantes, né, para a educação emocional da criança, para a criança reconhecer e dar nome para alguns sentimentos, saber lidar com aquilo, né? A proposta do Paul Ekman também é essa, né, de a gente saber localizar esses sentimentos da gente, saber compreender, por isso, por isso que tá ligado com a educação emocional, né? Que vai influenciar então essas obras e tantas outras obras, né? E caminhos da educação, esse sentido da educação emocional. Só que me parece, né, que a minha crítica a essa visão, ó, principalmente a obras que acabam enrijecendo mais a forma de compreensão dessa psicologia do Paul Ekman, né? Mas eu acabo vendo muito como um enrijecimento da multiplicidade de sentimento mesmo, né? Então, todo ser humano, quais são os sentimentos universais, né? E será que expressar dessa maneira, né, os sentimentos tão definidos assim, nos ajuda a compreender a complexidade de sentimentos que nós temos, né? É uma pergunta que eu faço, né? Ou a gente encaixota os sentimentos, o sentimento de tristeza é dessa cor e tem essa expressão, né? É nessa situação. Não me parece que há um enquadramento do sentimento, um enquadramento em demasia do sentimento. Aqui a gente tem uma outra obra, né, o Monstro das Cores, de Anna Lenaz, né? Não sei se assim se fala, Lenaz. Um livro muito bonito esteticamente, né? Então o monstro ele tá com os sentimentos todo bagunçado dentro dele, vamos dizer assim, né? Todo colorido, todo pintado, né? E aí a menininha fala: você está enrolado de novo? Você nunca aprende, né? E essa bagunça de emoções, a menina ela sugere colocar as emoções em potes, né? Cada uma dos potes. E aí ele vai colocando, né? Aí a gente tem aqui: a alegria é contagiante, brilha como o sol, pisca como as estrelas. Então, novamente, a alegria aqui sendo pintada com amarelo, né? Então, ou seja, a gente percebe aqui a influência da separação dos sentimentos, né, do Paul Ekman, da cor que ele sugere, né? Tanto no Divertidamente quanto do Mises, né, na obra do Mises, né, que a gente já viu. Então, nessa obra aqui do Monstro das Cores, a gente tem o mesmo padrão, né, de separação dos sentimentos, né, de identificação e separação. Me preocupa então esses sentimentos ficarem estanques um do outro, né? Então ali aqui a gente tem a tristeza, está sempre sentindo falta de algo. É suave como o mar, doce como os dias de chuva. Então aqui a tristeza azul, né? A raiva, né? O sentimento de raiva vermelha. Aqui a calma, né, sendo colocado como verde, e o medo sendo colocado como preto. Mas a gente tem aqui os potes, né, separando as cores, né, e aí então cada emoção fica no seu lugar, né? Ou seja, elas não se misturam, elas não se fundem. Então quando elas estão misturadas, ele tá enrolado numa situação confusa. Então no sentido de educação emocional que pretende esse livro, seria interessante para a criança separar esses sentimentos, compreender esses sentimentos, não separar uma das outras, mas compreender, dar nome para cada um desses sentimentos. Mas ao colocar num pote de vidro fechado, né, hermeticamente fechado, como essa ilustração mostra, né, que é a proposta desse livro, acaba não ligando, né, um sentimento com o outro, né? A minha pergunta é: até que ponto que a raiva não está ligado com o sentimento de medo ou com o sentimento de tristeza, né? Aí tem a calma, né? Será que até que ponto que a alegria não está ligada com a calma, enfim. Então essa influência
da separação dos sentimentos universais, né, que seriam da condição humana, da psicologia do Paul Ekman, influenciando obras literárias, né, voltadas para o público infantil. E no caso do Divertidamente, obras de audiovisual, né, da animação, voltadas para o público infantil. Só que a gente nota, né, essa problemática, né, de que esses sentimentos estanques, eles deixam de ser pensados como entrelaçados, interrelacionados, porque são colocados distintos um do outro, né? E da onde será que vem essa questão das cores, né? Enfim, então me vem muito uma visão de enquadramento do sentimento, né? E não da complexidade dos sentimentos, né? Da fluidez que é própria do sentimento, né? Então me preocupa demais essa visão de arte, né, para a criança, né? Quando você tem uma explicação, né, muito racionalizada do que é o sentimento, né? Será que isso não pode realmente racionalizar demais algo que deve ser pensado mais conectado, mais entrelaçado? Uma pergunta que eu faço. Uma obra que traz uma visão mais complexa, né, e mais aberta desse tipo de relação com as próprias emoções, no meu entendimento, é o livro Onde Vivem os Monstros, né, do Maurice Sendak. Não o livro em si, na verdade, que é interessante, que já tem isso como fundo, né, essa multiplicidade de sentimento, e esses monstros, eles representam algo mais próximo dessas sombras, né, dessas questões problemáticas que a criança ali na história passa, né? Só que é uma criança, né, que discute com a mãe, entra no quarto e vai para esse mundo, né, onde moram os monstros, né, e vive ali, desenvolve as suas questões, né, as suas problemáticas junto com esses monstros, né, convivendo com esses monstros, e retorna para casa, né, com aquilo trabalhado, com aquilo, né, mais aprofundado naquelas problemáticas que ele teve em casa, mais problematizadas, né, a partir daquela vivência que ele teve naquele mundo de monstros, né, que ele foi visitar, né. Mas o filme, né, a versão de filme desse livro, né, Onde Vivem os Monstros, é muito interessante, assim, né, é uma das coisas mais profundas que eu acho que eu já vi, assim, sobre essa discussão do universo desses temas supremos para criança. A adaptação do filme do livro para cinema foi feita pelo Spike Jonze, né, que é um grande cineasta, né, norte-americano, super poético, né, lírico e experimental na linguagem, né. As obras dele são sempre muito profundas e bonitas ao mesmo tempo, né. Eu gosto muito desse cineasta. E essa versão que ele fez do Onde Viviam os Monstros mostra, que eu estou mostrando aí uns trechos para vocês. Essa versão do filme mostra alguns personagens, né, os monstros da versão do Spike Jonze, eles são monstros muito extremamente múltiplos, assim, né? Eles são seres assustadores que deixa a criança, o público, né, que está assistindo o filme em suspensão ainda, com aquele sentimento de perigo, né, que o monstro representa, né. Só que ao mesmo tempo eles são sedutores. O personagem, o Max, né, ele fica em contato com esses monstros, né, brincando com eles, e a forma como ele vai construindo a relação com os monstros no livro é muito interessante, muito complexo, né. Os jogos de relações que se tem nesse filme, né, que mostram que o filme apresenta monstros que têm várias facetas, assim, né, eles não são só assustadores, né, cada um dos monstros representa
uma fragmentação de sentimentos, né? Nenhum dos monstros tem, é o monstro específico da inveja, né? É o monstro específico ali da raiva, né? Não, cada monstro tem a sua configuração própria, eles são seres que tem né, são seres que têm várias partes, né, do reino animal misturados, fundidos, fragmentados, né? Tem lá sei lá, um urso que tem um chifre, né, uma coisa assim. Então são animais fantásticos, né, do mundo fantástico que são misturados fisicamente, né, no corpo físico, né, uma multiplicidade de expressão no corpo físico, mas também uma multiplicidade de problemáticas no sentimento, né, também. Né. Dentro aquele monstro representa vários medos, né, vários monstros, né, daquela criança. Não é um monstro representa um sentimento, um medo específico, né? Medo tal, o monstro tal representa tal monstro, né? Então, não é isso, né? Cada monstro é uma multiplicidade, né? Então, esse filme mostra muito como que o monstro pode ser enigmático, né? Como uma esfinge, né? A esfinge é um ser, né? Se a gente for ver a imagem de uma esfinge, ela é um ser múltiplo, fragmentado ali, né? Com pedaços de vários animais, né? E que é o símbolo do enigma clássico, assim. E aí nessa ilha dos monstros aí, nesse mundo dos monstros que o Max, né, vai visitar, ele encontra várias espécies de esfinges, assim, né? Onde ele, convivendo, ele vai decifrando, ele vai se entrelaçando, né? Virando amigo, ao mesmo tempo briga com eles e discute, né? Enfim, então, e aí mantém mesmo assim essa questão do medo, né? Que o monstro tem esse elemento básico, né? De provocar o medo em nós todos, né? Então, o medo é uma universalidade, mas esse medo ele pode ser composto de uma multiplicidade, né, específica. Então, como representar esse medo sem representá-lo dentro de uma garrafa trancada, né, com uma cor específica, né, como são essas obras inspiradas na psicologia do Paul Ekman, né? Então, tem como exemplo tem esse livro, né? Onde Vivem os Monstros, e esse filme, né? Onde Vivem os Monstros e o Divertidamente da Disney eu vejo como dois opostos, né, no lidar com sentimentos, né? O Divertidamente é muito mais uma apresentação de explicação didática e quadrificadora dos sentimentos, né? Colocando os personagens dentro dos seus, né? Criando personagens para cada um dos sentimentos, né? E Onde Vivem os Monstros, eles já tem uma discussão totalmente profunda de afetividade, de problemática emocional, né? Também trabalha a questão da educação emocional, né, para a criança. Só que apresenta seres muito mais complexos, né, do que o Divertidamente. Então, tem esses dois limites aí, né, que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, né? Como trabalhar a questão do medo, né? Por exemplo, né? De uma maneira que valorize a sua multiplicidade, mas ao mesmo tempo apresente a sua universalidade, né? Então tem essas obras referências aí para citar para vocês. Outra obra que eu queria mostrar para vocês nesse sentido é uma da mesma autora do Monstro das Cores, né? Ana Linas, O Vazio, né? Vazio, que é uma obra muito bonita também, né? Composta com uma arte artesanal, assim, né? Muito interessante a parte gráfica, mas enfim, que mostra uma menina que tem um buraco e
que ela era feliz, né, enfim, feliz e tranquila, de repente ela se vê com um grande vazio, né? E esse vazio enorme, né, a autora brinca com essa situação do vazio, né? Que desse vazio surgiu os monstros, né? Olha só a figura dos monstros aqui de novo, né? O vazio sugava todas as coisas, fazia ela preencher com coisas que de todos os tipos, né? E até ela acabar tendo uma angústia tão grande que ela desmaia, e daquele vazio brota, começa a sair cores e criações e sons e mundos maravilhosos, né? Então aqui a gente tem uma visão também bem interessante, né, de reflexão emocional, né, para a criança, né, de trazer questões emocionais para a criança, que é esse vazio que tem a ver com o universo da falta, né, da criança, com a depressão ou com a tristeza, né, com a falta de sentido da existência, né, enfim, que todos nós passamos, né, a parte da pré-adolescência, principalmente, é um momento quando surge isso muito forte, né, e depois em várias fases da vida isso retorna, né, mas todo mundo sente essa sensação de vazio, né, que esse livro trata. Então o vazio seria uma dessas temáticas supremas, né, de questões emocionais, onde todos nós, na nossa condição humana, passamos, né? E esse livro, na minha visão, trabalha muito, de uma maneira muito rica e muito criativa, né, artisticamente, e a proposta dele de garantir as consequências que esse vazio pode trazer como alimento para a criação de si mesmo, né, de compreensão de si mesmo, e para a criação artística, para criar, desse vazio saem mundos mágicos, né, e, enfim, refletir sobre o vazio a partir daquilo que o vazio pode trazer como potência, né, de compreensão de si mesmo e de criação artística, mostra, né, como temas profundos, né, e problemáticos, né, para se trabalhar com a criança, pode ser trabalhado de uma maneira bonita, poética, lúdica, né, nesse livro, e não ser expurgado como era a proposta da Ofélia Boyson Cardoso, né, que deveria ser limpo, que isso causaria algum afeto, né, neurótico na infância da criança, enfim. É justamente o contrário, né, que nesse livro a proposta é uma catarse libertadora, né, onde a criança que está passando por uma situação de vazio, né, o jovem que está passando por esse momento, ela, ao encontrar essa obra e se identificar com essa obra, como todos nós passamos por isso, então todos nós nos identificaríamos com essa questão do vazio, né, pode ser trabalhada de uma maneira com as propostas de potência que esse livro apresenta, né. Então é catarse, essa obra ela causa um efeito catártico, ou seja, esse efeito que a arte tem de efeito catártico, né, que é esse conceito que vem ali da filosofia grega, né, do Aristóteles, analisando, né, o teatro grego, mas que a gente trazendo aqui para a literatura, esse efeito catártico na arte, ele viria de dois níveis, né, tanto no sentido dessa universalidade de sentimento, dessa percepção de universalidade de sentimento, né, essa identificação desse jovem, dessa criança lendo essa obra, então essa comunhão de sentimento, né, essa catarse de sentimento, né, universal, né, essa percepção que todos nós sentimos isso, ou seja, só isso já libera muita coisa, né, não sou só eu que sinto isso, né, ou há algo que está falando de mim mesmo aqui, né, ou seja, esse dar nome para as coisas também, né, essa elaboração do que eu estou sentindo, né.
né? Tem o efeito catártico, no sentido psicológico, né? E também no sentido da liberação disso, no sentido de potência, né? Então tem esse efeito catártico também, que é esse efeito mais voltado para a psicologia mesmo, né? De cura, né? Que a catarse também tem esse efeito de cura, não só de reconhecimento universal do sentimento, né? Que a arte propicia, né? Aquelas 100 pessoas na sala de cinema que eu citei, né? Sentirem a mesma coisa, né? Ela tem esse efeito de união, né? De catarse de massa, né? De comunhão, né? Emocional, né? Comunhão, de efeito de massa, né? Que a arte traz nos espetáculos, enfim. Mas também tem esse lado, né, da catarse, mas tem esse outro lado, que é de liberação, né? De sentimentos, elaboração e liberação, né? E compreensão de que as coisas podem ser que um vazio, né, algo problemático, pode ser alimento para uma potência. Então esse livro é muito interessante nesse sentido, muito importante. É muito parecido também com o que o Onde Vivem os Monstros, do Spike Jonze, né, trabalha, né? O livro também, né, na obra, no livro do Onde Vivem os Monstros, do Sendak, também tem isso, né? Ele vai, encontra o seu monstro, né? Brinca com esses monstros, né? Treta com eles, briga com eles, convive com eles, né? É que no filme mostra essas nuances, né? Enfim, tem no roteiro do filme ele cria, né? O Spike Jonze cria essas nuances desses encontros com os monstros, né? Mas eles vão lá, convivem, tretam, enfim, e ali tem um efeito de liberação, né? De elaboração e liberação desses monstros que o Max lida, né? Tanto quando ele volta para casa, ele abraça a mãe, enfim, que ele tretou antes de demonstrar carinho para a mãe, enfim. Ele passou por um processo de amadurecimento, né? Ou de compreensão dos seus sentimentos, né? Nessa viagem com os monstros. Esse lidar com o próprio vazio desse livro da Lenas, né? Do vazio, também tem essa característica, né? De encarar de frente o que é o vazio, né? Convivendo com ele, e a partir disso você liberar em favor de uma maior maturidade, enfim. Aqui é representado por expressão de criação mesmo, ou seja, esse vazio como potência criativa, como alimento criativo. E outra obra, né, que eu gostaria de mostrar para vocês, que trata dessas questões de emoção, né, que tenta trabalhar essa educação emocional, e que também remete a temáticas parecidas com o vazio e Onde Vivem os Monstros, é o livro Um Mar de Lágrimas. Alejo Valdearena e Adriana Kesselman, os autores. É um livro que eu tenho aqui em casa, que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu acho muito interessante. A menininha, ela começa a chorar, né, tá aqui no quarto dela com o cachorrão vermelho dela gigantesco, e ela começa a chorar. Um dia a Emma pôs-se a chorar, e olha o universo dela, né, de brinquedos, enfim, o quarto dela. Chorou, e chorou, né, e essa água vai subindo, né, vai tomando o mundo inteiro, né, vai crescendo, e seguiu chorando até inundar tudo à sua volta. As pessoas já estavam chateadas com ela, porém os monstros marinhos estavam contentíssimos, né? Olha novamente então a figura dos monstros, né? Ela estava chorando, estava expressando ali seus sentimentos, sua tristeza, né? Vazando a sua tristeza para todo lado, né? Seu vazio, né? E desse vazio surgem os monstros, né? Assim como os monstros que surgiram no livro do Max, do Sendak, quanto do vazio, né? No livro Vazio, né? Da Lenas. Então, desse vazio surgem os monstros.
Então a gente tem aqui alguns padrões, né, de complexidade de sentimentos, né, que estão desenhados nas obras literárias infantis, né? 3 padrões, né, que a gente pode encontrar, né, colocados de uma maneira poética, enfim, para a criança ter esse elemento catártico que eu estou citando, né. Então são temas supremos, né. E aí esses monstros estão contentíssimos aqui, né, aqui no livro, né, onde ela está chorando, enfim. Tão contentes que fizeram uma festa surpresa como forma de agradecimento. Então aqui os monstros também representados de forma... o monstro tem isso, né? Os medos, os vazios. Entende que é diferente você identificar um sentimento e quadrificar, botar ele numa cor, num pote de vidro fechado, pôr uma cor, um nome, enfim. Falar, esse aqui é o sentimento tal. E é diferente você mostrar ele como um monstro, né? E o monstro, especificamente, ele tem essa característica de ser um ser múltiplo, né, na sua configuração física, né? Ele é todo disforme, é formado por partes de seres e entidades diferentes, é uma fusão de entidades, né? De disformes, né? O monstro é esse elemento múltiplo, né, por si mesmo, né? Disforme, né? Sem padrão harmônico, né? Aqui a gente tem um monstro, né, que parece sei lá, algum objeto vegetal, né, ou do reino fungi, né, um fungo, né, enfim, sei lá, um cogumelo, mas ao mesmo tempo ele é um animal, né, que tem dentes, né, um carnívoro. Então tá essa fusão de reino fungi com reino animal, né? Aqui a gente tem um porco que tem uma orelha de morcego, não sei, né? Então essas fusões, né? Aqui um ser que parece sei lá, uma fruta com pés de polvo, né? Aqui um tatu com um caldo de peixe. Então essas fusões, né? De elementos da natureza, nem só no reino animal, né? Misturam reinos, né? Reinos fúngicos com reinos vegetal, né? Essa fusão de reinos e de configurações é que essa multiplicidade é que caracteriza o monstro. Então estão percebendo que existe essa questão muito forte marcada com os monstros, né, na expressão de um sentimento complexo. Eu comecei a pesquisar, né, aqueles livros que tem compilações de monstros, né, que eu já tinha visto várias vezes, mas nunca tinha reparado muito bem, que são coleções de monstros, né, que alguns autores de livro infantil compilam, né, que tem até um nome, um deles que chama Monstruário, né, aqui eu estou mostrando aqui para vocês. Aqui a capa dele, né, da Katia Kenton, né, Monstruário, né. Então é uma coleção de monstros, né, que expressa diversos tipos de medo, né. Então o monstro está muito vinculado com essas questões de medo, né, mas também não só medo, são temáticas que causam aversão, né, é um problema, né, uma problemática, o monstro é uma problemática, né. E nada melhor que a representação de um monstro, né, porque ele é todo fragmentado, indecifrável, né, e que causa medo também, enfim. O monstro ele é muita coisa, né, no sentido psicológico. Então, será que nesses monstruários aí, nesses diversos livros de compilação de monstros, eu encontraria certos padrões de monstros que autores de diversas nacionalidades, escritos em diversos momentos históricos diferentes, fazendo essa compilação, eles trabalharam? Será que existem padrões de monstros na literatura infantil e isso demonstraria padrões de medos, de problemáticas no universo infantil? Essa é a minha pergunta. Então, esse monstruário é um deles, né, da Katia Kenton. Tem o Grande Dicionário de Monstros, né,
Grande Dicionário de Monstros para Apavorar, da Catherine Leblanc. Pequeno Manual de Monstros Caseiros, do Stanislav Marijanovic. Fuja da Garabuja, do Shel Silverstein. E A Criação das Criaturas, do Taxus. Também outro livro interessante. Esses são alguns dos monstruários que eu reuni para trazer para vocês. E aí, lendo todos eles, né, esses 5 livros, né, que eu estou chamando todos eles de monstruários, ou seja, livros que compilam na literatura infantil, né, que apresentam diversos tipos de monstros, né. Eu encontrei algumas conexões, alguns padrões que se repetem nos 5 livros, ou seja, monstros que estão nos 5 livros. Isso é muito emblemático, porque mostra que existe certos padrões que podem ser encontrados nas crianças, né, ou na nossa condição humana, né. Se tem diferentes dicionários de monstros, né, diferentes monstruários, a gente encontra o mesmo monstro, mesmo esses autores não se conhecerem, muitas das vezes nem se lendo, né, enfim, a pesquisa que eles fizeram dos graus de emoção que representaria o monstro, né, elas se conectam, né. Então, necessariamente a gente tem um padrão, então, de medo, né, de problemáticas que a gente pode dizer que são constantes, né, padrões constantes na criança, né. Estou compreendendo dessa maneira. Então, primeiro a raiva, né, que é representado, que é um dos sentimentos representados ali pela psicologia do Paul Ekman, né. Aqui eu estou abrindo alguns dos monstros representados, né. Aqui, ó, o terrífico, né, que está no livro O Grande Dicionário dos Monstros, né. Um dos monstros que apresenta é o terrífico. O terrífico, um monstro endiabrado que tem acesso de raiva. Ele nos espeta com seu tridente e faz a gente gritar bem alto em qualquer lugar. Tá vendo a carinha do terrífico, cheio de olho, né? Habitar em todo, o habitat dele é em todo lugar, mas especificamente em casa e nas lojas. O ponto fraco dele, o seu poder, não dura muito tempo. Assim que ele acaba o seu chilique, a gente se pergunta o que foi que aconteceu. Como apavorar? Encontre-o o mais rápido possível, tome o seu tridente e mande-o passear no inferno. Esse livro aqui, ele é bem complicado, assim, eu não gostei tanto dele, assim, para criança ler, não, mas acho que ele tem várias problemáticas, assim, não recomendo ele muito para leitura para criança, porque ele realmente tem uma pegada muito sarcástica e, enfim, ele realmente, eu acho que esse livro aqui, realmente, ele não trabalha muito bem as questões que ele traz, né, no sentido de educação emocional para criança e jovem. Essa é a minha compreensão, né. Aí no livro, no Pequeno Dicionário dos Monstros, aí eu acho bem legal esse livro, tem a Histérica, a monstra do berro. Na verdade é histérica, sei lá. É a monstra que faz você berrar, tenha ou não motivos. Quando histérica ataca, há 2 remédios eficazes. Ou parar de berrar 10 segundos e explicar qual é o seu problema numa frase, ou ficar na frente do espelho e esperar ele berrando até Narciso Me Amo aparecer. Narciso Me Amo é outro monstro que eu vou falar daqui a pouco. Mas aqui então tem a histérica e tem o Bombados Irritadiços, né, no livro Monstruário, né. Ele disfarça de super-herói, braços musculosos, barriga do tipo tanquinho, mas de herói não tem nada. Sem humildade nenhuma, provoca briga por onde passa, vive de olho roxo e punho fechado. Violência é o seu lema e a força bruta é o seu motor. Todo explosivo e cheio de agressividade, ele quer resolver tudo na força. Ele pensa que é o tal, mas só sabe causar problema. Antídoto, fique calmo. Então, enfim, estou mostrando aqui 3 tipos, né, de monstro que representa essa questão da raiva, né, o monstro da raiva, né, que está em 3 dicionários, né, de monstro, ou 3 monstruários distintos para a gente perceber a conexão.
E aí eu percebi vários padrões, né? A raiva, o medo do escuro é um desses monstros, né? Aqui no livro do Silverstein tem a Garabuja, né? Não vai dar de cara com o Garabuja, né? À noite. Aqui o Alucinóvel, o Obscurus Camerus, o monstro da escuridão. O Breus Profundus, né, no livro do Monstruários. Esse monstro desliga a luz do mundo, transforma tudo em escuridão, uma tristeza profunda. Então, cada um desses monstros também, tanto o Garabuja, quanto o Alucinóvel, quanto o Obscuros Cameros e o Breus Profundos, eles têm conexões, né? Ele tem essa coisa do medo do escuro, da sombra, né? Então é esse tipo de medo, esse medo da sombra, da escuridão. Só que cada um desses monstros aqui, eles têm as suas especificidades próprias, sua multiplicidade própria. Então é isso, o monstro é possível encontrar unidades de monstro, mas também a gente não pode levar em conta, como eu já falei, essa multiplicidade específica do sentimento. Então é uma corda tênue entre a gente encontrar a unidade do sentimento e trabalhar a multiplicidade do sentimento, né? Nesse nível de educação emocional, né? E de reflexão literária. E aí os outros padrões que eu encontrei são a raiva, o monstro da timidez e não potência, né? Aqui a gente tem o pávio de bico pontiagudo, aqui não vou ler, né? Porque senão a gente fica muito tempo nisso, mas pela expressão a gente já consegue perceber. O cordial zila de concha mole, né? O animal mais cordial do mundo, que as pessoas podem confundir com alfinetaria, ou seja, essa passividade que vem da timidez, da impotência, né? Esse é um medo, né? Aqui o Microcus, que ele dificilmente ele é visto mesmo com esse aparelho, pois sua timidez não tem limite. Detesta aparecer, enfim, aqui é no livro A Criação das Criaturas do Tacos. Aqui o Bobolino, né, que ele é fracote, um pouco medroso. Aqui o trio vagal, né, ou seja, essa coisa da impotência, né, de não se movimentar, que está ligado com essa questão da timidez, né? Então está ligado com esse vazio da depressão, mas com a timidez, mas também da impotência. Então tem uma conexão aí, né, que dá para perceber no universo da psicologia. Então esses monstros, o monstro da vaidade, da arrogância, da prepotência, é muito interessante também ver que é um padrão muito comum, né? Que a inodorosa, né? Ela se acha linda e se contorce toda para seduzir a gente, mas o cheiro da náusea. O borororó, o terrível Lanosvê, né? Olha o olhar do Lanosvê, olhando lá de cima para baixo, né? Isso no livro do Silverstein. Olha o cara todo colorido, né, com o olhar lá para baixo, né, arrogante. A descrição dele há também o terrível e gigantesco Lanosvê. Lá do alto lá do alto eu acho que ele não nos vê. Aqui a Banta Snob, também no Silverstein, né? Olha essa planta snob, né? Com cara de snob. Isso me fez lembrar um outro arquétipo, né, desse medo, né? Eu estou usando a palavra arquétipo, mas uma outra figura arquetípica, né, desse tipo de medo, desse monstro, né, desse tipo de monstro, não tipo de medo, desse tipo de monstro que é a vaidade, a arrogância, né, que lembra de outra planta arrogante, né, que acho que todo mundo conhece, a planta a rosa do Pequeno Príncipe, né. Aqui a gente tem a rosa do Pequeno Príncipe, né, que é uma planta vaidosa, arrogante, que acaba ferindo os sentimentos do príncipezinho, né. Aqui tem o Narcissus Me Amo, né, o monstro do espelho. Isso novamente é coisa da vaidade. Esse monstro da vaidade. E aqui no Monstruário, né, no livro Monstruário,
espelhos culposos, né? O espelho como com essa figura narcísica, né, que suga, né, a imagem, né, assim, essa figura hipnotizadora da vaidade, né. Enfim, no próprio Pequeno Príncipe também é bom lembrar que tem a figura do vaidoso, né, no planeta dele, né, que ele não ouve ninguém, né, ele não ouve, não é que ele não ouve ninguém, ele só ouve elogio, né, no seu pequeno mundo. Aí a figura dele aí no seu mundo. Então, além do Pequeno Príncipe trazer a questão da rosa, né, vaidosa, né, que parece muito a Banta Snob do livro do Silverstein, ele também tem uma figura específica para representar esse tipo de monstro, né, entre aspas, né, no Pequeno Príncipe, que é o personagem vaidoso que vive no seu planeta isolado, lá solitário. Então é isso, o Pequeno Príncipe também, é bom lembrar isso, né, que é um livro clássico, né, que também tem essa pegada da jornada, né, do autoconhecimento, né. Então, tem muitos livros, né, clássicos que trabalham nessa questão da jornada, né, do autoconhecimento. Isso também é muito interessante, é uma pesquisa muito interessante, né, que os livros clássicos como o Pinóquio é uma jornada, o Pequeno Príncipe é uma jornada, né, são personagens que saem do seu território e tem um caminhar, né, uma jornada de autoconhecimento, encontrando personagens que vão discutindo, problematizando as suas questões internas, né, e ele vai atingindo um certo grau de reflexão sobre si mesmo e analisando as próprias sombras e chegando e discutindo e atingindo maturidades específicas. Cada personagem que ele encontra, ele resolve uma coisa específica, né. O Pequeno Príncipe tem essa pegada, né? Cada planeta que ele passa, ele vai desenvolvendo uma questão, né? Vai questionando uma questão. O Pequeno Príncipe é bem emblemático nisso, né? Cada planeta, planeta pequeno, as pessoas estão apegadas a determinadas coisas, né? E ali o Pequeno Príncipe chega, discute a coisa, lida com aquilo e vai para o próximo planeta, né? Então ele tem essa jornada de autoconhecimento que a gente pode chamar também de a jornada do herói, né? Que é trabalhada nas psicologias, né, que trabalham dentro da linha do Jung, né, da psicologia dos símbolos, né, que a gente que remete à questão do arquétipo, né, na produção do imaginário, né. Então esse é um assunto bem interessante. O Joseph Campbell, né, no Poder do Mito, que vai falar da jornada do herói. Tem o livro A Jornada do Escritor, do Christoph Vogler, né, Escritura Mítica para Escritores, né, que também trabalha essa questão da jornada do herói, né, que como uma estrutura arquetípica da criação de história da humanidade, desde que a humanidade cria histórias, né. Aí um exemplo da jornada do herói, né? O herói recebe um chamado, ele recusa o chamado, encontra o mentor, faz a travessia do seu território, do seu limiar, tem testes, provação, um caminho de volta. Aí ele tem esse momento de que morre, mas não morre, né? Que acontece. E aí ele retorna com um elixir, ou com a resposta, ou com, enfim, retorna para o seu mundo com esse círculo, né, com essa jornada cumprida, né. Aí os livros de Homero, né, assim, clássico, do herói grego antigo, né, tem essa jornada do herói. A gente encontra essa jornada do herói nesses livros, né, e nas obras de cinema, né, de Hollywood, bastante comum, né, essa jornada do herói, como é o caso do Senhor dos Anéis, né, tem essa jornada do Frodo, né, que tem a caminhada do jornal e do herói e que passa por todas essas etapas, inclusive o próprio Christoph Vogler, né, ele é um dos assessores, né, de roteiro do Senhor dos Anéis. Ele vai trabalhar junto com a equipe de roteiro do Senhor dos Anéis. Enfim,
Tô falando isso porque os livros clássicos da literatura infantil, né, tem muitos deles que são jornadas, né? Eu citei o Pinóquio, eu citei o Pequeno Príncipe, mas tem o Alice nos Países das Maravilhas, o Peter Pan é um deles, né, que representa essa jornada também, da família ali, né, da Wendy. O Mágico de Oz é uma jornada em si, né, em busca do mágico, né, que a menina vai, né, e volta, né, pela estrada de douradas, enfim. O Pequeno Príncipe, o Gulliver, né? Então o Alice, então todos esses livros, né, de jornada, são vários, né, enfim, que eu lembro agora, mas os livros clássicos têm muito esse aspecto, né, de jornada. Todos eles têm essa característica, né, que são heróis, né, assim, que entram em um território desconhecido e que vão passando por essas etapas de autoconhecimento. Cada personagem que eles encontram, trazem essa questão de autoconhecimento. E cada um desses personagens, só a narrativa, né, da jornada do herói é um padrão universal. Todos nós, como indivíduos, passamos pela jornada do herói, né? Então, só a jornada do herói já é um tema supremo em si, né? É um arquétipo em si. Mas cada personagem que esses personagens da história, das jornadas do herói, de histórias clássicas, encontram, eles trabalham uma questão universal, né? Essa que isso que faz esses clássicos serem tão potentes, né? Que até hoje a gente vai e volta, lê o Pinóquio é tão fundamental, por exemplo, né? O Pequeno Príncipe, porque esses personagens que esses heróis vão encontrando, eles dizem respeito a problemáticas, a temas supremos, né? Eles vão encontrar um sujeito e vão trabalhar aquela problemática no nível arquetípico até, né? Eu digo, né? Assim, cada personagem que eles encontram ao longo da jornada são arquétipos que o herói tem que lidar, né? Que diz respeito a uma problemática do herói, né? Mas problemáticas do herói que diz respeito a todos nós. Então, por isso que eu falo assim que trabalha essa questão da universalidade. A história do Pinóquio, que todo mundo já deve conhecer, né? Mas que eu gostaria de trazer aqui, ressignificada, que mostra muito isso que eu estou falando, assim, que é uma grande sacada do autor, que é um livro, acho que do ano passado, se não me engano. Pinóquio, o livro das pequenas verdades, do Alexandre Rampazzo. Aqui eu acho que ele deu uma sacada nisso tudo que eu estou comentando, né? Dessa compreensão do que representa aquele personagem na psicologia, como educação emocional para a criança, né? Ou seja, o grau de profundidade universal que a obra do Pinóquio traz para a criança, né? Ou uma forma de compreensão disso. Então eu vou mostrar aqui alguns trechos para vocês desse livro, o Pinóquio, o livro das pequenas verdades. Aqui o Pinóquio aparece olhando para o próprio espelho, né? Quando Pinóquio parou em frente ao espelho, o que viu refletido foi um boneco que era na verdade um pedaço de madeira. Era somente um boneco de madeira. Então ele se enxergando nesse momento da jornada do Pinóquio, né, de se olhar, de se perceber como um boneco de madeira, né? E aqui os personagens, os encontros dessa jornada. E cada personagem vai trazer um tipo de maturidade, olha só que interessante, que o Pinóquio vai desenvolvendo. Ao olhar para o espelho, pensou que talvez, se ele fosse Gepeto, seria bondoso, amável, paternal e justo. Se Pinóquio fosse Gepeto, não seria mais somente um boneco de madeira. Então, o que representou de aprendizado o Gepeto nesse livro, né? Por que esse personagem de Gepeto é tão fundamental nesse livro, né? Para a educação emocional, né? Ou poderia ser o grilo falante, seria inteligente, ajuizado, responsável e conselheiro. Se Pinóquio, né? Inteligente, ajuizado, responsável e conselheiro. Se Pinóquio fosse o grilo falante, não seria mais somente um boneco de madeira. E se ele fosse um mestre de marionetes, teria nas mãos
histórias e destinos de personagens controlados por cordas. Daí ele vai analisando todos os personagens que na história, né, do Collodi, né, que é a história original do Pinóquio, pode representar uma problemática psicológica ou um arquétipo, né, vamos dizer assim, que o Pinóquio tem que lidar. Esse personagem, esse herói, né, que a criança tem que lidar, que todos nós temos que lidar. Aqui o Sr. Raposo representa esse desenvolvimento do lado esperto, atento, astuto, entende? Que não é, a raposa não é um vilão ruim só, né, como é colocado pela Ofélia Boyson, né? Então vamos limpar os livros dos vilões, né, desses seres espertos, malandros. Não, aqui o livro, nesse livro do Pinóquio, né, do Alexandre Rampazzo, ele apresenta uma outra coisa, né, depois esse lado do vilão. O vilão ensina ele, né, nesse momento que o Raposo entra e tira o Pinóquio do caminho dele ali, que ele ia fazer, né, e estava seguindo o caminho dos estudos, né, enfim, o Raposo vem e tira o Pinóquio do seu caminho, né, pra ele, e aí ele não segue o caminho, seria para virar um menino de verdade, né, enfim. Mas o Raposo, ao mesmo tempo, é sedutor para esse herói. E o que seduz na criança esse Raposo, entende? O que essa criança quer aprender com esse personagem ladino, né? E aqui, ó, se eu fosse, né, quem sabe, se ele fosse o Sr. Raposo, ele seria esperto, atento, astuto, ou seja, esse lado de esperteza, de atenção e de astuto, né, esse ladino, ele tem aspectos de reflexão de si mesmo, né? Ou seja, de maturidade de si mesmo. É importante a gente desenvolver também esse lado nosso, né? Não o lado vilão, né? Mas o lado que o Raposo traz também, né? O Raposo não é só vilão. É muito importante a gente trazer o vilão nas narrativas porque ele mostra lados que a gente tem que trabalhar também, né? De enfrentamento, né? Quando a gente enfrenta um inimigo, né, a gente desenvolve também habilidades, né? Ou poderia ser o Sr. Gato, né, que é outro personagem que aparece no livro do Pinóquio, no livro clássico. Um gatuno de malandrices, manhas e artimanhas, várias coisas que dá para aprender. Ou ser um burrico, talvez não fosse tão uma ideia, né? Em determinado momento da história do Pinóquio ele se torna um burro, né? Não ter que pensar muito, só comer, dormir, comer e dormir. E um tubarão gigante, ser forte, temido, amedrontador, ser dono, o maioral dos sete mares. Sim, sim. A fada azul, né, que aparece para transformar ele num menino, né, na história original. Olhou para o espelho e desejou ser a própria fada azul. Tudo bem que fosse, pois assim ele mesmo realizaria todos os seus desejos de ser outro. Né? Outra coisa que a criança trabalha muito, né, esse ser outro, né, esse estado de fada azul, né? Uma criança está correndo, de repente ele é um dinossauro, daí de repente ele já quebra, já é o bombeiro, o astronauta, entende? Essa capacidade de fada azul, né, que as crianças têm, enfim. Enfim, daí a história continua, é muito interessante, né? Esse livro nesse aspecto nesse viés que a gente está trabalhando, né, da jornada do herói. Então ele revela claramente, ele escancara as veias da complexidade dos clássicos, né, ou nesses livros clássicos da jornadas, né, de autoconhecimento, que na verdade está falando de reflexões sobre temas supremos que toda criança passa. Então é muito interessante esse viés desse livro, assim, para escancarar as veias da potência emocional, né, de educação emocional que o Pinóquio traz, de reflexões emocionais que o Pinóquio pode trazer. E por fim, eu queria levantar uma última temática para exemplificar essa pesquisa, né, dos temas supremos, que é o assunto mais supremo de todos, que nos conecta a todos, né? Que é a questão da finitude, né? Da morte, né? Então é um tema muito profundo e urgente e
e que todos nós passamos, né? Mas a gente pensa que, poxa, vai falar de morte para criança, né? É, tem isso, né? A morte ela é um tema tabu, né? No Ocidente, principalmente, né? Que a gente trata a morte como um elemento de muita dor, né? Tentando evitar o assunto entre nós mesmos, né? Já na cultura budista, por exemplo, a gente sabe que a questão da morte ela é trabalhada com mais reflexão, enfim, com mais cuidado, com mais atenção, né? Conversando mais sobre a questão de frente, né? Encarando de frente a questão da finitude da morte como um dos elementos de reflexão ética do nosso limite, né? Enfim, do sentido da vida. Sem refletir sobre a morte, a gente não consegue pensar a própria vida, né? Sobre a reflexão da existência, né? Para que a gente está aqui, enfim. A morte deveria ser trabalhada junto com as crianças, com certeza, né? É um dos temas universais aí um dos temas supremos, né? Que tende a ensinar muito para quem discute, né? A gente olha só pelo viés da dor, né? Da perda, da falta, né? Mas ela é também uma lição, uma professora muito valiosa, a morte, né? Então, não se é trabalhada a morte, por exemplo, nas salas de aulas, né? Como no currículo escolar, né? No currículo da escola. Mas a gente um filósofo francês, o Edgar Morin, ele cita que a morte é um dos temas um dos saberes, né, que a gente deveria trazer dentro da escola, né? Ele propõe isso e eu concordo com ele, né? Que a morte é um tema transversal, né, que todos os seres viventes, né, não só o ser humano, mas todos os seres viventes, né, passam, né? Então, não existe vida sem o processo de morte, né? Então esse é um tema que a gente deveria sim trabalhar com a criança e não só deveria, como várias obras literárias infantis clássicas trabalham com esse sentido da morte, né? Aí vocês podem ver o Pequeno Príncipe em cima do muro, né, com a cobra que conversa com ele, né, que representa esse símbolo da morte, né? A cobra acaba picando ele e ele tem um diálogo existencial com essa parte final do livro ali, né? Que ele recebe a picada e tem um final bastante poético ali, né? No livro, que ele vai fazer uma viagem, né? Ele não estará mais ali, né? Enfim, mas aqui está falando da finitude, da questão da morte mesmo, né? É muito bonito essa passagem do livro do Pequeno Príncipe, é pouco discutido, né? A gente discute mais a gente lembra mais as partes da jornada, né? Dos personagens que ele encontra durante a jornada, mas nesse momento tem uma discussão filosófica e existencial bastante grande. A cobra do Pequeno Príncipe, né? O símbolo da morte. Aí citando uma parte do livro: tu sofrerás, eu parecerei morto, e não será verdade. Será apenas uma velha casca abandonada. Uma casca de árvore não é triste, tu compreendes? É longe demais, eu não posso carregar esse corpo, é muito pesado. Então essa forma como o Saint-Exupéry, né, o autor do Pequeno Príncipe, trabalha, né, o simbolismo da morte junto às crianças, né? Não deixa de tratar do tema. Outro livro interessante é o Mas Por Quê, né? A história de Elvis. Uma menina caminha pelo livro, né, passeando com os personagens, né? Ela encontra vários personagens e ela sempre pergunta: mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E aí esses personagens, né, que são esses personagens diferentes, assim, bem
simbólicos, assim, né? Vindos de mundos fantásticos, enfim. E ela fala, né, que Elvis está morto, berrou a garotinha. Que pena, é isso, por isso que triste. Coitadinho, aquilo mexeu com a gente. Um enterro alguém propôs, né? E eles vão enterram, né, o Elvis, né? O bichinho de estimação dela. E termina falando, foi bonito, né? É interessante isso, né? Esse foi bonito é bem importante para também compreender a morte de um outro jeito, né? O Pato, a Morte e a Tulipa é um livro muito interessante também, o Ellenbruch, né? Um livro esteticamente muito interessante, assim, limpo, cru, né? Onde o pato recebe a visita da morte e eles têm uns diálogos existenciais bem interessantes. E a morte passa um tempo com ele, uma tarde com ele, cuida dele, acolhe ele nesse momento final. É interessante isso, que a morte é um momento de muita dor, né? Onde você vai desapegar do mundo da matéria. E a morte aqui, representada nesse livro, é uma morte acolhedora, que colabora com o pato nesse processo de transição, né? É muito parecido com a lógica ali dos monges tibetanos, né, que fazem esse trabalho junto a pessoas em situações de quase morte, que eles chegam e fazem um trabalho de reflexão e espiamento das dores ali, acalmando a pessoa para passar por esse momento, né, por essa transição do mundo da matéria para o mundo da morte ou do mundo espiritual, depende do que cada um acredita, né? Então esse livro é muito interessante, né? Aqui eles estão passeando, né, conversando sobre as questões e a morte ela brinca com esse pato, né? E até que chega o momento, né, derradeiro. E a morte, e ele coloca o corpo do pato nesse grande rio que flui, né? Esse rio que flui, que é, sei lá, um rio muito simbólico, né? A morte é representada por esse rio, por essa fluidez, a existência. Também outro livro interessante é A Ilha do Vovô, muito bonito esse livro. Binge Davis, livro com uma estética muito colorida, bonita, e o personagem, o Sid, né, ele vai visitar o vô, né, é um livro em inglês, ele visita o vô nessas casas, né, típicas dos operários ingleses, enfim. E ali ele procura o vô na casa dele, não encontra, e o vô tá lá no porão, né? E o vô tem vários objetos no porão, ele mostra, daí de repente ele mostra pro Cid, o neto dele, uma porta que ele até agora nunca tinha mostrado, uma porta secreta, mágica, enfim, pro outro mundo. E aí eles estão num navio, né? Essa porta abre para um navio. E esse navio, o vovô pilota junto com o Cid, o neto dele, para uma ilha, né? Esse navio gigantesco para uma ilha deserta, né? Deserta, mas cheia de animais, cheia de vida. E o vovô, eles constroem uma casa ali, reformam a casa, os animais colaboram na construção dessa casa, e eles vivem esse momento também de despedida, né? De um momento final de transição, né? Pintam junto, brincam junto, pulam na cachoeira, até que o vô fala: eu preciso te contar, Cid, eu estou pensando em ficar. Né? E ficar aonde, né? Ficar nesse... ir embora, né? Ir para esse outro mundo, né? Então essa elaboração da morte, né, que o Cid pergunta se ele vai se sentir sozinho e o vô responde: não, acho que não. E aí essa cena aberta, né, da beleza, da multiplicidade que pode ser também a outra vida, né? Essa riqueza, né, que pode ser outra vida, cheia de vida também, né? Que a morte também pode ser muito cheia muito rica, né?
E tem o espaço da saudade, como nessa cena, claro, a dor da falta, né? Mas uma despedida bonita, né? Aí ele procura no dia seguinte o vô e o vô já não tá mais lá, né? Enfim, é uma outra obra muito bonita da literatura que trabalha com a questão da temática da morte. Lembro também um clássico um conto do Andersen, né? O Pinheirinho, né? Que também tem essa temática, né? Que o pinheirinho tá lá em formato que o pinheiro tá lá em formato de árvore, vem um sujeito e corta ele, e eles usam ele para como na festa de Natal, mas depois os galhos do pinheirinho depois da festa são jogados no porão e ele fica ali abandonado. Enfim, também fala sobre essa questão da morte também, o pinheirinho do Andersen, né? Ou seja, estou citando ele para mostrar como um clássico infantil, né? O Andersen, né? Um dos mais conhecidos escritores, né? Da literatura clássica infantil. Ele também já trazia essa questão da morte, né? Simbolizada, uma metáfora de um pinheiro, de uma árvore. Então, quando a criança entra em contato com a história do pinheiro, ele está trabalhando essa questão da finitude, da morte, porque ele lembra de pessoas que ele sabe que morrem, ou se não lembra, ele vai lidar com isso, né? Na parte emocional da questão da perda, da morte, projetada no Pinheirinho, né? Então é fundamental essas obras que eu citei aqui para apresentar para as crianças, para que as crianças tenham acesso a esse tipo de sentimento, para que elas reflitam ou sintam, né? Tenham contato com os seus sentimentos, né? Nessas questões também, que são questões que ele vai ter que passar se já não passa, né? São questões universais, temas supremos, né? E que a literatura infantil trabalha muitas vezes muito bem, assim, né? De maneira poética, criativa e lúdica, que é um caminho bem interessante para a gente acessar nossas crianças, nossos jovens sobre temas tão complexos e profundos. Então é isso, mais ou menos um panorama assim dessa análise, né, que eu queria fazer, dessa pesquisa que eu venho fazendo. A gente poderia estender os assuntos, enfim, para vários lados, mas é isso, é um panorama geral, é um pouco tempo que a gente tem também de fala e enfim, querendo expandir esse diálogo, procurem, né, procurem aí no e-mail que eu vou deixar aqui escrito e a gente está por aí, chegando em Ilhabela. Então agradeço a oportunidade de estar colocando as minhas ideias. Vou deixar no vídeo o nome das obras que eu citei, né, para que as pessoas, o nome da obra e o autor, né, para que as pessoas tenham isso organizado, sistematizado, para ficar mais fácil para quem se interessou por essa pesquisa ou queira conhecer alguma das obras. Então um abraço, até mais.